Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. Quando falamos a respeito de perspectivas contemporâneas sobre desenvolvimento, tanto no cenário internacional quanto no contexto brasileiro, refletimos quanto à complexidade dos desafios sociais, econômicos e ambientais do século XXI. A busca por um crescimento sustentável e inclusivo tem reposicionado o papel do Estado como agente estratégico na formulação de políticas públicas. Em nível global, discute-se a importância de estados mais ativos e eficientes, capazes de articular interesses diversos e promover inovação. No Brasil, o debate envolve a superação de desigualdades históricas e a ampliação do acesso a direitos fundamentais. Nesse cenário, o Estado é chamado a exercer uma atuação coordenada, democrática e orientada por evidências. Dito isto, e tendo como plataforma intelectual o livro Estado e Desenvolvimento, Perspectivas Contemporâneas Internacionais e Brasileiras, editado pela Expert Editora Digital, eu convido a este Papo no Auge os autores da obra, que são Luiz César Silva e Tiago Ferreira Almeida, os organizadores, além de Adriano Felipe da Silva Maia, Alexandre Fávaro Luquezzi, Jaime William de Andrade Charles, Jaqueline Salmen Rafu e Marcelo Balotti Monteiro. Timaço, eu disse aqui antes que eu nunca tive essa tela tão preenchida, com tanta gente boa ao mesmo tempo. Bem-vindos ao Papo no Auge, satisfação imensa ter todos vocês aqui hoje conosco. Eu quero começar esse episódio, pessoal, chamando os organizadores do livro Estado e Desenvolvimento, Perspectivas Contemporâneas Internacionais e Brasileiras, para uma fala introdutória, tá? E aí eu inicio com o professor doutor Tiago Ferreira Almeida, bacharel em Direito e residente no segundo pós-doutorado em Financiamento Climático e Protecionismo Comercial dos Minerais Críticos para as Transições Energéticas Digital na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. É pesquisador de pós-doutorado convidado para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É doutor em Direito Internacional pela UFMG, a Federal de Minas Gerais. Coordena o curso de pós-graduação em Direito Internacional da PUC Minas, é professor e pesquisador do Centro de Excelência, Jean Monnet, da UFMG, advogado especialista no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMMG, em operações de crédito com bancos multilaterais de desenvolvimento, é membro da Rede Brasil-Suíça de Pesquisadores e Profissionais, é vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Minas, coordena ainda o grupo de estudos sobre economias emergentes. Professor Tiago, bom ter um profissional do seu gabarito em nosso programa. Muito prazer em conhecer. Como organizador do livro Estado e Desenvolvimento, Perspectivas Contemporâneas Internacionais e Brasileiras, e como intelectual de grande vulto, o seu currículo já diz tudo isso. Eu lhe pergunto, qual é a visão de Estado que vocês trazem no livro a partir dos distintos olhares dos autores da obra? Aliás, o que é Estado? Qual modelo ou quais modelos de desenvolvimento econômico vocês abordam no livro? Seja bem-vindo. Saulo, muito obrigado por estar aqui. É uma honra poder estar aqui neste momento aqui desfrutando, explicando um pouco sobre a nossa obra e junto com esses diversos autores aqui, porque a obra ela teve um ponto principal que era convergir, pensamentos jurídicos e pensamentos econômicos sobre Estado e desenvolvimento. Então aqui temos essa miríade aqui de especialistas, de doutores aqui, e há muita satisfação de trabalhar um tema que é Estado, e a sua pergunta foi crucial, foi nevrálgica, o que é Estado, Pelo direito, até hoje, quase não existe tratados internacionais que dizem o que é Estado ou o que compõe Estado. Existe somente a Convenção de Montevidéu de 33, quais são os elementos do Estado. Mas é interessante aqui a abordagem
é uma visão econômica e de políticas públicas sobre o papel do Estado. Então, por isso que até o motivo das inúmeras conversas que tive com o Luiz, né, somos egressos da Fundação João Pinheiro, que é dedicada ao estudo, né, da parte do Estado e de políticas públicas aqui em Minas Gerais, daí foi quando nós nos conhecemos. E a ideia de entender o que é Estado, junto com economia, direito e políticas públicas, é principalmente a partir do entendimento do século XXI, não é? Ao longo da década de 90, do início da década de 2000, vivemos num modelo que seria um modelo neoliberal, um modelo de livre comércio, de expansão das quebras, que seria da participação do Estado, né? A redução da participação do Estado. E essa realidade mudou bastante em 2008, né? A crise financeira de 2008 é um chamado para entender a função do Estado, né? Enquanto há uma defesa muito forte por essa redução do papel do Estado, com a crise de 2008, é o próprio Estado que salva, né, as principais instituições financeiras privadas. E desde então, desde 2008, é muito difícil hoje trabalhar numa perspectiva, ou num paradigma de livre comércio com a ausência do Estado. E, Saulo, é muito interessante você observar isso, porque é quando momentos de crise que você analisa se as instituições são fortes ou não, né? Então, passamos diversas crises pós-2008, e hoje chegamos aí num momento aí, que pode falar pós-pandemia, muito peculiar de que o modelo, as consequências da crise de 2008 são vistas agora, né? O segundo governo Trump, com essa evolução, essa quantidade de tarifas, barreiras tarifárias e não tarifárias que foram colocadas em poucos meses, desde 20 de janeiro, e outros temas como, por exemplo, crise energética na Europa, aumento que seria de uma posição de extrema-direita em determinados países, tudo isso é direcionado, consequência, né, de questões econômicas. Daí vem toda uma grande pergunta a ser colocada, qual é o papel do Estado, né? O papel tem um papel, sim, ele tem um papel essencial, e a função do livro aqui é demonstrar que existe, sim, entendimento sobre o direito e sobre economia, sobre o papel do Estado, que são entendimentos que são críticos, né, da sua posição e da sua necessidade, da sua importância, né? Assim, hoje, no momento pós-2008, ou que seria hoje pós-pandemia, é muito difícil pensarmos que não existe o papel do Estado. Eu vou dar só um pequeno exemplo para finalizar minha frase aqui, é a questão, por exemplo, do SUS, né? Nas minhas aulas que eu dava de direito administrativo, direito internacional, eu sempre perguntava quem aqui era o utilitário do SUS. E ninguém dizia, que ninguém sabia o que era o SUS, ninguém usava o SUS, que todos tinham planos de saúde complementar. Mas aí com a pandemia vem as vacinas, né, gente? Como que o trabalho do SUS é essencial, e isso é demonstração de como instituições públicas são importantes e são decisivas para o desenvolvimento dos estados, né? Então, isso é um pequeno exemplo para comprovar que o Estado tem uma participação muito importante na vida de várias pessoas, né, dos cidadãos, e, principalmente, né, compreender o Estado permite tomar melhores decisões enquanto cidadãos, né? Então, a função toda deste livro aqui é trazer as discussões econômicas para compreender como o Estado funciona. E aí você percebe que eu não respondi a sua pergunta como um bom advogado, né? Fiz uma volta enorme para deixar bem aberto. Porque o que é o Estado, novamente, é a participação popular, né? Como nós entendemos que deve ser o papel do Estado, é como o cidadão tem que estar presente em discussões políticas, econômicas e até jurídicas. Então, por isso, a necessidade de que o Estado seja elemento essencial, porque você pode perceber que o título é Estado e Desenvolvimento, né? A questão do desenvolvimento para os países do sul global é o ponto central. Então, a função Estado e desenvolvimento são dois conceitos básicos para compreender como devemos, então, utilizar o Estado. Ou seja, o Estado é o promotor, né, um contribuidor forte para o desenvolvimento. Muito obrigado, Saulo. Obrigado por essas palavras iniciais e por ser esse carro abre-alas aí, né, na divulgação do livro e na explicação do que é o livro. Professor Luiz, está me escutando? Eu queria trazer agora a conversa o professor Luiz, doutor Luiz César Silva, bacharel em economia, pós-doutorando em economia pela Universidade do Porto, em Portugal, e docente da licenciatura em gestão e administração pública e do mestrado em gestão autárquica no Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Gestão Pública, Comunicação e Turismo de Mirandela, em Portugal. Ele que já esteve
no Papo no Auge, em episódio anterior, o episódio 123. Professor Luiz, seja muito, muito bem-vindo novamente. Novamente, a casa é sua. De imediato, eu já lhe pergunto, professor, que obra é essa que o senhor está organizando? Qual é o objetivo desse livro que o senhor traz à baila? Gratidão por sua presença, viu? Ô Saulo, prazer enorme estar de retorno aqui, né, batendo esse papo consigo. Eu e o Thiago, né, nós organizamos isso, a gente, através de muitos papos pelo WhatsApp, e o Thiago, a gente já vinha, aliás, nós já tínhamos escrito um artigo há uns 2, 3 anos atrás, se não me falha, né, Thiago, sobre investimento direto estrangeiro, e a gente, assim, sempre conversando sobre essas questões, né, da questão do Estado, da questão da transformação, da questão brasileira e da questão do desenvolvimento. O Thiago é um advogado que ele flerta nessas áreas, né? Ele vai por esses caminhos, ele se interessa muito. Também minha área de pesquisa, né? O subdesenvolvimento, desenvolvimento, a questão do capitalismo, o rumo que o capitalismo tem tomado. Eu queria reforçar a fala do Thiago, a excelente fala do Thiago, sobre uma questão que inclusive está numa parte da introdução do livro, que foi feita pelo nosso querido amigo, professor Alexandre Guimarães da França João Pinheiro, né? E eu compartilho com ele total essa visão. A questão é que o Estado ele deixou de se reestruturar. O capitalismo atual, ele perdeu sua forma de reestruturar. Quando você sai do pós-guerra, você tem um estado de bem-estar social, que ele se reestrutura porque ele vem do capitalismo liberal, né? Então, no estado de bem-estar social, você tem todo aquele formato de pensamento que foi idealizado pelas ideias keynesianas, né? Esses estados, o aumento do sindicalismo, né? As políticas de bem-estar, né? Que se floresceram pelo mundo, em grande parte dos países desenvolvidos, mas na periferia do capitalismo também, mas não tanto. Não tanto. Certos países da periferia do capitalismo não chegaram a ter completamente esse estado de bem-estar social. Quando você vê a crise dos anos 70, as duas crises do petróleo, o endividamento dos países, etc. e tal, a culpa é do Estado, né? Então você muda o norte do capitalismo e a gente entra no capitalismo neoliberal. Esse capitalismo neoliberal, depois da crise de 2008, que o Estado, o Thiago tanto focou, ele ainda sobrevive, mas o que acontece nesse capitalismo neoliberal é um aumento considerável da desigualdade do mundo. Aumento considerável da desigualdade das relações internacionais, aumento considerável da desigualdade entre os continentes, entre o centro e periferia do capitalismo, sabe? E isso vem, quer dizer, grupos, através de seus lobbies, através principalmente do grupos políticos, capturaram, os grupos econômicos capturaram o grupo político, o aspecto político. Tá? Então você tem determinadas políticas públicas, principalmente nos países periféricos do capitalismo, que são extremamente através de grandes lobbies. Você tem hoje uma concentração de renda grotesca em 2, 3, 4, 5, 0,5% da população, de grandes grupos, de grandes lobbies, né, que financiam, né, seus ideais neoliberais a termos de seus interesses, capturando o aspecto político, e esse aspecto político vai influenciando cada vez mais na questão da democracia. E aí você surge tanto de discursos simplistas, né, de grupos extremistas, de extrema-direita, grupos autoritários, como se resolvesse um simples toque de caixa que simplesmente eu vou acabar com a corrupção amanhã, simplesmente eu vou voltar a ter uma igualdade de renda, uma igualdade social, etc. Num discurso simplista, em argumentos simplistas, quando o contexto é extremamente muito mais complexo do que era antes da revolução da internet, antes da globalização financeira, da globalização comercial, dos grandes lobbies, das expansões das multinacionais. Entende? Então, hoje, esse cenário é muito mais complexo e aí surge esses discursos simplistas que estão sendo colocados aí, fragilizando as democracias no mundo. Então, assim, a questão do Estado, ela cada vez mais ela tem que ser repensada nessa forma do capitalismo atual. Até porque esse capitalismo atual, ele está à beira, ao meu ver, de um próprio colapso, porque ele não está tendo um modo de se reestruturar novamente como foi a reestruturação do capitalismo no pós-guerra. Entende? Então, assim, é assim que nós vemos isso. E aí a questão do desenvolvimento surge muito mais, porque grande parte dos países se desindustrializaram. Né? Os países que hoje são potências, que conseguiram fazer sua industrialização, né, que comandam a tecnologia, a produção industrial de tecnologia de base high-tech, a complexidade econômica, estão no auge dessa produtividade, enquanto os outros países que não alcançaram, né, quer dizer, nós tivemos um processo no Brasil de industrialização de 30 aos anos 80, industrialização tardia, como dizia o Celso Furtado, né, e incompleta. Né, e depois dos anos 90 nós começamos a desindustrializar. Quer dizer, então você tem cada vez mais um país que se mantém na renda média, porque os salários são baixos, os salários não crescem, a produtividade
o mercado, a produtividade, ele é baixo, de baixo teor de complexidade econômica dos bens que nós produzimos. A pauta ela é fraca, a pauta ela não é diversificada, a pauta cada vez mais se resume em commodities, em minérios, e viramos uma fazenda do mundo, sabe? E aí é questão, principalmente, de repensar o Estado nessas políticas públicas, na política de desenvolvimento, tá? Cada vez mais tornou-se importante o debate em torno da questão da inserção do Estado e das políticas públicas, dos investimentos, a questão do banco público, como muito bem abordado pelo artigo do Alexandre, a questão do BNDES, a questão desses bancos. A China hoje tem 37 bancos públicos, 37. Né? Tudo para fazer infraestrutura, que é a infraestrutura, né? Que financiar a juros baixos para ter competitividade. Né? E nós, assim, quando a gente começa a repensar a característica do capitalismo brasileiro atual e da função do Estado e do que vem sendo debatido, se a gente repensar mesmo muito, você vai ficar louco. Porque eu não vejo norte. Eu não vejo muito norte. Quer dizer, você vê determinados embates políticos sendo votados no Congresso que é surreal. Enquanto nós deveríamos estar discutindo, por exemplo, os investimentos, o Alexandre vai bem nesse aspecto, a questão do BNDES, o investimento que tem feito um excelente papel agora, atualmente, né, em política de infraestrutura para captação de elevação da renda, né, de elevação do salário que eleva a renda para ser um país da renda média. Tá? Então, só isso que eu queria completar, aí a questão do que o Thiago tinha colocado, da questão do como o Estado tem exportado, mas é que quando a gente pensa no caso brasileiro em especial, o debate ele é muito complexo, porque há muitos fatores estruturais complexos e que são difíceis de serem destravados. Muito bacana, professor. Eu gosto muito do que o senhor fala no LinkedIn, acompanho o senhor lá, né? Eu acho o senhor uma mente vivaz, né? Super assertiva. Obrigado por sua participação mais uma vez aqui, abrilhantando esse debate. Tá? Eu queria agora passar a palavra, professor. Adriano Felipe da Silva Maia, doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Onde estou? Estou em Joinville, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom ter aqui alguém que estudou na Universidade Federal de Santa Catarina para trazer a sua palavra. E ele também é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Adriano trabalha como analista de desenvolvimento no Banco de Desenvolvimento de Minas e desenvolve pesquisas em temas como métodos quantitativos em economia, instituições monetárias e financeiras, distribuição de renda e organização industrial. Bem-vindo, Adriano, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. No livro debatido aqui, né, você escreve um capítulo junto ao professor Tiago chamado Declínio da Centralidade do Dólar no Sistema Econômico Global. Tá? A nova ordem engendrada pelos BRICS. Isto posto, eu pergunto a você e ao professor Tiago, qual é o papel dos BRICS nesse atual estágio econômico global? Por que o dólar e os Estados Unidos, né, declinam de seu protagonismo? O American Dream está ruindo? Essa é uma outra pergunta. E com relação ao BRIC, o que é que falta para a moeda comum daquele bloco de países sair do campo das ideias e ganhar materialidade? E se me permite ir além, se o declínio gradual da centralidade do dólar, impulsionado pelas iniciativas do BRIC, representa um movimento rumo a uma ordem econômica mais multipolar e justa, não estaria esse mesmo processo criando uma nova assimetria de poder na qual blocos emergentes reproduzem lógicas de dominação sobre outra roupagem, desafiando o sistema vigente, sem necessariamente oferecer um modelo mais equitativo e transparente? Bem-vindo, Adriano. Olá, Saulo. Bom dia, colegas. Eu agradeço inicialmente a oportunidade de participar, né, desse podcast para promover nosso livro. Foi feito com muito cuidado, muito carinho, e vou tentar pelo menos tangenciar, porque foram muitas perguntas instigantes, né? Vou tentar pelo menos tangenciar cada uma delas. Aí, na sequência, o Thiago faz suas considerações. Olha, Saulo, eu acho que o declínio do dólar, né, ele deve ser analisado em paralelo a outros grandes acontecimentos no cenário internacional, principalmente a partir da virada do século XXI. Né? Vamos colocar aí, a partir de 1999, o euro começa a circular, né? E desde a sua gênese, o euro já foi aceito como moeda confiável. Então, a partir do momento em que ele começou a circular,
os bancos centrais do mundo inteiro começaram a fazer alocações em seu portfólio de moedas para acomodar, né, boa parte de suas reservas em euro. Então, automaticamente, o dólar já cai, né, um pouco a participação. Outra coisa que merece ser destacada é a preponderância dos países emergentes. Né? Se a gente pegar por números, né, no ano 2000, a participação das exportações, né, no comércio internacional, dos BRICS, dos países que compõem os BRICS, equivalia a 7,5% do comércio mundial. Em 2023, essa participação chegou a quase 20%. Então, a gente tem em pouco menos de um quarto de século uma participação em nível global mais do que dobrou. Isso significa muita coisa no cenário internacional. E do ponto de vista de divisas, né, o marco temporal de 2016, em que o FMI ele inseriu o yuan, né, que é a moeda da China, na cesta de moedas dos direitos especiais de saque, né, que foi um fato disruptivo, vamos dizer assim, que desde que o FMI foi criado, a cesta de moedas do FMI sempre foi composta de países, né, do norte global, países desenvolvidos. Então, a partir de então, a China entra, né, nesse jogo, o que quer dizer muita coisa do ponto de vista assim, de poder. Né? Então, você vê que os BRICS, né, liderados aí pela China, eles ganham espaço no mercado mundial, e isso se reflete no portfólio de moedas dos bancos centrais. Né? Com relação a, você fez a provocação se o American Dream está ruindo. Saulo, eu acredito que não, né? Até porque o American Dream ele é muito maior, né, do que uma análise sobre moedas. Né? A meu ver, o American Dream é um construto social que ele foi incorporado no imaginário popular, né, de que qualquer cidadão, independente de sua origem familiar, sua classe social, ele pode, através do trabalho, da livre iniciativa, né, por meio de esforço próprio, ele pode alcançar o sucesso, a prosperidade. Até porque os Estados Unidos é conhecido mundialmente como a terra da liberdade. Né? Então, o American Dream ele entra, né, nessa seara, né, de ideias. Então, né, o fato do dólar, a gente está observando uma participação menor, né, nas reservas internacionais dos bancos centrais, eu acho que não é uma análise bem menor do que você falar do American Dream como um todo. Né? Então, eu acho que não está ruindo, não. Agora, com relação a pergunta da materialidade, né? Quando é que vai sair do campo das ideias, né? O sistema de pagamentos entre os países dos BRICS, né? Isso, na verdade, já saiu do campo das ideias, né? Em 2023, foi assinado um memorando de entendimento entre os presidentes do Brasil e da China, a fim de que as transações entre esses dois países, né, os residentes desses dois países, possam ser feitas somente com suas moedas, né, o real e o renminbi, eliminando dessa forma o intermediário do dólar, né, que acaba onerando, né, as transações. Né. Isso em 2023. No ano seguinte, na reunião de cúpula dos BRICS, já foi discutida a possibilidade de criação de um sistema de pagamentos próprio, né, entre os países dos BRICS, né, o que deveria, de certo modo, substituir o SWIFT, que é um sistema que está há décadas sendo utilizado, né, para transferências internacionais. Então, o assunto já está em discussão, só que a adesão a essas inovações ela é voluntária e ela também demanda custo de transação. Então, as instituições elas têm que comprar a ideia, né, e difundir, né, vamos dizer assim, todas essas inovações que estão sendo propostas. Então, já saiu do campo das ideias, agora vamos ver na prática se realmente vai, né, se vai funcionar. Né? A ideia foi colocada, né? Agora tem que ter adesão, né? Que ninguém vai obrigar ninguém a substituir o sistema que está lá há décadas. Então, vamos ver se isso acaba, né, vingando. Né? Eu acho que, se não me falha a memória, faltou a pergunta do bloco de poder e tudo. Saulo, eu acredito que não, né? Que assim, não deixa de ser um grupo de países que está agora eles agora estão sentando à mesa dos poderosos, né? O BRICS. Agora você fala de replicar as mesmas práticas de dominação e tudo. Eu acredito que não, até porque o bloco dos BRICS ele é um pouco mais
inclusivo, né? Ele é mais receptivo, haja vista a incorporação recente de outras economias em estágios, até vamos dizer, mais atrasados de desenvolvimento, como Etiópia, Irã e tudo, que né, passaram a fazer parte do BRICS+. Né? Então, você vê que é um esforço de tentar fazer um contraponto àqueles fóruns, né, que há décadas dominaram a economia mundial, como o G20, o G7 inicialmente, né, depois do G20. Então, o BRICS ele tenta ser uma via alternativa para discutir desenvolvimento. Né? Então, eu não acredito que seja vamos dizer, mais do mesmo, não. Né? Essa é a minha visão. O professor Thiago pode complementar. Quer complementar, professor? Por favor, pequenas palavras, né? Não consigo, né? Tem que falar. Mas, Saulo, perceba que a ideia de escrever um artigo junto, né? Um capítulo junto com o professor Adriano, é exatamente isso. Normalmente, o estudo do direito internacional ele é muito fechado, né? A ciência jurídica é muito fechada entre os pares. E quando você conversa com pessoas que são da economia, que é a maioria aqui dos autores, você tem essa choque de realidade, né, seja em números, né, como que realmente acontece. Então é muito interessante o que o livro traz, poder conjugar teoria jurídica com a prática, né, com análises econômicas e até econométricas que foram feitas no livro, para trazer um pouco da realidade de como que está sendo essa transformação, porque o que o professor Adriano disse é exatamente isso. Estamos numa transformação em que outras economias estão se valendo de novos arranjos, como o BRICS, como o G20, em substituição de arranjos anteriores. E o Brasil tem uma posição muito confortável, né? O Brasil vai sediar o próximo encontro do BRICS agora em julho, né? Que é no sentido de conversa com todos os pares, né? E, ao mesmo tempo, estou em iniciativas novas, né, colocadas em relação a isso. Essa questão do privilégio do dólar, que era muito conhecido já desde a década de 70 pelo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, ele fala que é o privilégio exorbitante do dólar. Então é de muito que já se discute, mas qual é a diferença desses novos arranjos hoje com os arranjos anteriores do século XX? É que agora esses países em desenvolvimento ou emergentes têm um poder econômico muito superior que antes, né? Então hoje falo de China, Índia, Brasil, não se fala da mesma forma em 20 anos atrás. Então esse poderio econômico está sendo transplantado para acordos políticos, jurídicos, internacionais e econômicos, trazendo um pouco, então, dessa modificação para o plano real, que realmente é possível ter alternativas, que no final são alternativas para o desenvolvimento. Muito obrigado, Saulo, e um prazer poder escrever este capítulo junto com o professor Adriano. Eu o conheci no Banco de Desenvolvimento do BNMG, então, nos últimos 2 anos, então é sempre um prazer poder aí aproveitar o conhecimento do professor Adriano para escrevermos juntos. Muito obrigado. Valeu demais, eu que agradeço aí a fala de vocês, obrigado professor Adriano, obrigado professor Tiago. Eu queria conversar agora, se me permitem, com a Jaqueline. Tá na escuta, Jaqueline? Oi pessoal, tô sim. Pronto, eu queria te trazer para a conversa, Jaqueline, aproveitar que você está em trânsito, né, e a gente pode perder o seu contato, né, já que você está no aeroporto, explicando aqui para a galera que está ouvindo e vendo a gente, tá, e explicando que ela não pode, né, aparecer, né, na câmera porque está no aeroporto nesse exato momento, fazendo as devidas explicações. E aí eu te convido a este bate-papo, Jaqueline, para a tua fala portentosa, e eu espero ter falado o teu nome correto, né? Jaqueline Samenrafu. É isso? Foi bem perto, tá valendo, viu? Foi Samenrafu. Samenrafu, é isso? Samenrafu. Samenrafu, beleza. Retificação feita. Jaqueline é doutora e mestra pelo Centro Universitário de Brasília, CEURB, com doutorado sanduíche na Universidade de Paris, Panthéon, na Sorbonne, né? É sócia do Carvalho, Machado e Tim, CMT Advogados na área de regulação econômica, com enfoque consultivo, contratos e em processos administrativos de direito do consumidor. Foi monitora e professora assistente de Relações Internacionais e Processo Civil no ISPER, olha, maravilha. E é ex-bolsista do primeiro curso de Direito Internacional Público e Privado da The Hague Academy of International Law, me perdoem o inglês, me perdoem, ex-consultora jurídica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre direito da concorrência e proteção de dados. De 2015 a 2020, foi servidora pública no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, DPDC, da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, nas áreas de sanções administrativas e recall. Possui experiência em grandes escritórios e no Superior Tribunal de Justiça. Jaqueline, bem-vinda aqui
ao Papo no Auge. Obrigado, satisfação ter você aqui com a gente. Você é autora do capítulo A Proteção dos Dados Pessoais dos Consumidores de Diferentes Contextos Socioeconômicos por meio da regulação da Senacom e da ANPD, no livro discutido aqui. Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor e a ANPD se refere à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A partir destas breves explicações, Jaqueline, eu gostaria que você expusesse para a gente qual é o efetivo papel da Senacom e da ANPD no contexto do direito do consumidor, por que discutir a proteção dos dados pessoais dos consumidores é tão importante hoje, dada a pujança de tanta tecnologia, né? Como a discussão sobre a proteção dos dados dos consumidores dialoga, por exemplo, com a noção de Estado e de desenvolvimento que é debatida no livro em que você, professora Jaqueline, é autora também. Bem-vinda. Bom dia, Saulo. Bom dia, Tiago, a todos presentes, Luiz. Queria agradecê-los primeiro pela oportunidade de escrever e estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria e uma honra. Tenho super carinho pelo Tiago e muita admiração pelo trabalho dele, que eu conheço mais de perto, e de todos os autores também. Bom, indo para as respostas às perguntas feitas, a Secretaria Nacional do Consumidor e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, de Proteção de Dados, elas possuem competências que são diferentes na proteção dos consumidores, mas que podem, muitas vezes, estar muito relacionadas. Então, a Senacom, ela tem a competência clara de proteção dos consumidores com base no Código de Defesa do Consumidor, e a Senacom exerce esse papel de proteção de dados, ainda que indiretamente, desde antes da criação da ANPD e da promulgação da LGPD. Então, a Secretaria, ela começou a desenvolver os primeiros casos e os primeiros processos administrativos com aplicações de sanções, mesmo antes da autoridade. A autoridade é muito recente, ela foi constituída por volta de 2018, então a gente tem questões de dados há muitos anos, mas a gente não tinha uma regulação específica, uma lei específica, né? E a Senacom teve esse papel, então em muitos casos a gente observou, por exemplo, existe um caso lá de reconhecimento facial de uma loja, onde houve uma denúncia de que existia um reconhecimento facial dos consumidores quando eles entravam para fazer compras, e aí as emoções poderiam ser lidas, né, de como eles reagiam aos produtos, sem que eles tivessem a devida informação. No decorrer do processo, foi explicado que não era exatamente isso, que na verdade esses dados eles se referiam à idade, a gênero, a outros fatores, mas ainda assim, tudo isso é muito novo no nosso direito, e com a criação da ANPD, o que a gente observa é que as duas autoridades, elas são essenciais para a proteção, elas são essenciais também para o desenvolvimento econômico, porque elas precisam ter portarias, no caso da Senacom, né, ou normas específicas que sejam harmônicas, e é o grande desafio quando a gente tem várias autoridades que lidam com temas que se relacionam. Isso é benéfico para os consumidores e é benéfico também para o desenvolvimento, né? A gente não pode negar que hoje o mundo é digital, a gente está aqui cada um no lugar do mundo, né? Cada um em um estado, em uma cidade, e as transações econômicas, elas acontecem no ambiente digital também. Na pandemia houve um crescimento significativo dessas transações. Então, o papel da ANPD e da Senacom está ligado, eu diria que não só à proteção do consumidor. No caso da ANPD é uma proteção indireta, porque ela protege os usuários, né, de serviços digitais, que são consumidores em muitos casos, mas elas também têm um papel de contribuir e viabilizar o desenvolvimento econômico, né? Se a gente for pensar em diferenças de privacidade e proteção de dados pessoais, a gente pode dizer, de uma forma muito simples, que a privacidade está ligada àquilo que não pode ser feito. Ninguém pode ler a sua correspondência, ninguém pode entrar na sua casa, que é um tipo de intimidade, e a proteção de dados pessoais é um conjunto de normas, conjunto de regras constante na LGPD,
que permitem que os dados sejam usados, sejam tratados, compartilhados, desde que aquelas regras sejam observadas. Então, para o desenvolvimento econômico também, isso é essencial, porque a inovação, ela é constante, né? E os dados contribuem para a inovação, para que produtos sejam aprimorados, para que serviços sejam ofertados. Existe também o fator de conveniência dos consumidores. A gente fala muito sobre publicidade personalizada, e até que ponto isso é negativo, até que ponto isso é positivo, assim. Eu tenho questionamentos pessoais e acadêmicos também, porque, às vezes, como consumidora, é conveniente saber que vem o meu gosto já, sabe, de publicidade. Mas será que eu gostaria também que soubessem o que eu gosto, o que eu não gosto? Então, são questionamentos que a gente, com certeza, vai aprofundar nos próximos anos. Boa, professora Jaqueline Salmen Rafu. Agora eu acredito ter falado certo seu nome. Professor Tiago, quer falar? Falou. Só passar aqui, só uma manifestação aqui rápida para a professora Jaqueline, Saulo. Dar os parabéns que a professora Jaqueline recentemente tornou-se doutora em Direito. Obrigada, Parabéns, Thiago. professora. E eu conheci a Jaqueline em 2019, na INAI, na Academia de Direito Internacional, e a Jaqueline... Numa fila. Exatamente, tinham vários, assim, a Jaqueline sempre esse fenômeno no direito, então é muito importante ter a presença da Jaqueline aqui na obra. Muito obrigado, professora, por estar junto aqui conosco aqui nesse livro. Honra minha, Thiago, vocês são fantásticos, muito obrigada, viu? Maravilha. Muito show, só gente poderosíssima, intelectualmente portentosa. Obrigado, professora Jaqueline. Eu queria trazer agora a conversa, professores Alexandre e Marcelo, né, e pegar também a contribuição deles para essa conversa, tá? O professor Alexandre é graduado em Ciências Econômicas no Instituto de Economia da Unicamp, onde também obteve o título de doutor em Ciências Econômicas. Atualmente é professor visitante no bacharelado em Relações Internacionais do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, baita universidade, onde coordena o grupo de trabalho sobre a América Latina no Observatório de Política Externa Brasileira, OPEB. Né, pesquisa teoria econômica pós-keynesiana, principalmente na visão de Minsky, e tem interesse em temas da conjuntura macroeconômica nacional e internacional, setor público e políticas públicas. Já o professor Marcelo é economista pela PUC de São Paulo e doutor em Ciências Sociais pela Unesp em Marília, São Paulo. Como professor universitário, atua nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Relações Internacionais. Trabalha em consultorias econômicas desde 2010, atuando principalmente com análises setoriais, macroeconômicas e economia internacional. Atualmente é professor visitante no Bacharelado de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Tá? Bem-vindos ao Papo no Auge, obrigado pela participação de vocês. Na obra debatida aqui, vocês são autores do capítulo Contradições do Neoliberalismo à Volta do Capitalismo de Estado. É um assunto que, para mim, é muito instigante, interessante, né, e me dá muita curiosidade. Tá? Daí eu quero saber o seguinte, para a gente pavimentar conceitos, o que o neoliberalismo e como esse conjunto, né, o que é o neoliberalismo e como esse conjunto de práticas de governança e de políticas impacta a nossa vida cotidiana, no que o neoliberalismo impacta a nossa vida, tá? Sobretudo em países emergentes. É um pouco da fala resgato aí a fala do professor Luiz. Quais as contradições neoliberais e os fatos histórico-econômicos que sobrelevam ou sobrelevaram a participação do Estado como ator relevante, não apenas para mitigar crises, mas como artífice de um novo arranjo de desenvolvimento econômico, inclusive como indutor de inovação? Qual é a nova geografia econômica que se desenha no mundo a partir do questionamento de práticas neoliberais e da ascensão do Estado como um ente desenvolvimentista? Bem-vindos, professores, professor Alexandre, professor Marcelo. Boa tarde, bom dia, perdão, boa tarde, bom dia a todos, boa tarde para os meus queridos que estão na Europa. É um prazer estar falando com vocês, estar aqui com uma banca seleta de profissionais, tanto do direito como da economia, é uma honra. É difícil falar depois de tanta fala de vulto, né? Eu vou tentar aqui dar uma breve contribuição, né? E aí daqui a pouco eu passo já a palavra para o Alexandre, que foi meu companheiro, já foi meu companheiro de consultoria, hoje é meu companheiro de UFABC e foi meu companheiro aqui do
do trabalho, né? É um prazer estar com o Alexandre sempre também, e é meu parceiro de time também, né? Então a gente está junto até nisso. Vamos lá, eu vou me concentrar mais na parte teórica, né, do neoliberalismo, né? Muita gente acha que o neoliberalismo é um fenômeno aí que aconteceu no final da década de 70, começo da década de 80, assim como a globalização parece que é um fenômeno novo, né? E não é. Tanto a globalização já é um fenômeno precedente, mas o neoliberalismo ele tem suas origens no começo do século XX, né? Quando você tem reuniões, né, na Sociedade Montpellier, Montpellier, perdão, na Suíça, né, onde vai a galera mais liberal, né, Hayek, Friedman, então toda essa galera que vai construir esses ideais neoliberais, né? E tem muita gente também que confunde, né, neoliberalismo e liberalismo, né? Tem muita gente que não se atém tanto ao fato do prefixo neo, né? Então, tem muita gente que fala, o neoliberalismo é uma continuação do liberalismo. Não é, né? Se a gente for a fundo, né, o neoliberalismo, na minha leitura, é um aprofundamento do liberalismo. Ele é uma coisa que vai além do liberalismo. E aí você perguntou, né, o que é neoliberalismo? Se a gente for definir aqui, talvez a gente precise de uns 6, 7 podcasts, né, porque o neoliberalismo ele tem uma esfera econômica, ele tem uma esfera política, ele tem uma esfera social, ele tem uma esfera psíquica até, né? O neoliberalismo é algo que está na nossa mente hoje, como sendo, e aí eu vou pegar a Thatcher de exemplo, né, quando ela fala que a globalização está aí e é inevitável, né? O neoliberalismo parece isso, é uma coisa que surgiu e que a gente tem que aceitar. Quando, na realidade, a partir de 2008, a gente começa a questionar, pelo menos, esse neoliberalismo, né? A crise, e aí eu vou pegar um pouco da fala acho que foi o Thiago que falou, né, da crise, e aí você tem uma mudança, né? Você começa a ter uma mudança de paradigma. Eu tenho uma leitura que a crise ela não é uma crise apenas do neoliberalismo, mas é uma crise do sistema de acumulação do capitalismo. Então ela é uma crise um pouquinho mais ampla do que apenas uma crise desse regime neoliberal. Que hoje, na minha leitura, os grandes reflexos, digamos, em termos mais gerais, são a ascensão da extrema-direita, por conta das insatisfações, né, o aumento da desigualdade que os colegas já trouxeram. Mas, então, esse é um apanhado mais histórico. Agora, o que é o neoliberalismo, né? E o que a gente traz, a contribuição que a gente traz? O neoliberalismo, ele é uma doutrina econômica, uma ideologia econômica que defende, dentre outras coisas, uma pouca ou quase nenhuma intervenção do Estado na economia. Ou seja, o livre mercado deve atuar sem nenhum tipo de intervenção. Esse livre mercado atuando vai fazer com que a eficiência econômica atinja a sua plenitude, né? Então, você tem, a partir de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, na década de 80, você tem um desmantelamento do Estado nesses dois países, e isso é exportado para o mundo desenvolvido e para a periferia do sistema. O Brasil, eu falo para os meus alunos, o Brasil não adotou o neoliberalismo, o Brasil mergulhou de cabeça, né? A gente, nossa, ficou assim em êxtase, né? Fernando Henrique Cardoso, um marxista, né? Um teórico marxista, abraçou o neoliberalismo do Plano Real e aí todas as consequências que a gente tem desse neoliberalismo. E aí só fazer um parênteses, eu já estava lendo um pouco antes da gente começar aqui, a Inglaterra, e o Luiz até que publicou isso, a Inglaterra reestatizou o sistema de transporte férreo dela, né? Que é mais uma das demonstrações que o Estado está voltando para a economia. Por que o Estado está voltando para a economia, na minha visão? Porque o neoliberalismo não entrega. Ele entrega desigualdade. Então, o Estado, ele é um ente, né? E aí eu não vou entrar em discussões filosóficas, o Thiago sabe melhor do que eu, ele trouxe um pouco dessas questões de Estado, mas o Estado, ele é um ser, algo necessário para fazer com que a economia atue de maneira mais eficiente ou que diminua as desigualdades. Então, quando a gente traz essa provocação, né, dessa contradição do neoliberalismo, é que a gente o mundo adota, quase todo mundo adota o neoliberalismo como premissa de padrão de desenvolvimento a partir do final da década de 70, começo da década de 80, e você tem, principalmente a partir da crise, você tem uma volta
da participação do Estado, o Estado como sendo um ente promotor do desenvolvimento. Então, o neoliberalismo que prega tanto o fim do Estado, ou a mínima intervenção do Estado, ele foi a ideologia que provocou a volta do Estado, né? E aí volta esse Estado que o Alexandre vai falar melhor, né? Essa geografia estatal, essa nova geografia do Estado dentro do sistema econômico internacional. Então, eu acho que, do ponto de vista mais teórico, eu acho que essa é a nossa provocação, né? O neoliberalismo defende o Estado mínimo, né? O mercado, né? A mão invisível do Smith, ela seria quem conduziria a economia para o equilíbrio, né? Quando, na realidade, o equilíbrio a gente sabe que ele vai voltar ou ele vai ser atingido majoritariamente com uma participação do Estado dentro da economia, né? E aí a gente vê tudo que está acontecendo hoje, né? A Europa, por exemplo, está fazendo um grande programa de reindustrialização mediante o Estado, né? O Biden, nos Estados Unidos, começou com um programa de reindustrialização também com o papel do Estado. O Brasil mesmo está com a nova indústria do Brasil, né? Que está ainda engatinhando, não saiu muito ainda, mas é um programa estatal, né? E aí eu não vou nem entrar na China, né? Que a China já é um país que tem um Estado muito ativo, mas a gente vê que o neoliberalismo, ele é minimamente, para eu encerrar minha fala, contraditório. Obrigado, professor Marcelo. Professor Alexandre, a palavra é sua. Muito obrigado, Saulo. É um grande prazer aceitar o seu convite aí, com muita alegria que a gente vem participar. Então, eu preciso registrar um grande agradecimento ao Tiago, ao Luiz, que abriram espaço para a gente participar dessa obra, né? E preciso registrar um grande agradecimento ao Marcelo, meu parceiro aí, por fazer um convite a trabalhar com ele nesse pensamento do neoliberalismo, né? A respeito do neoliberalismo. Porque são temas que nós estamos debatendo assim, intensamente, por conta das mudanças que estão acontecendo neste ano, mas que já vinham desde a crise de 2008, como bem colocou o Marcelo, nos chamando a atenção. Que, por acaso, é quando ele e eu, nós fizemos as nossas trajetórias acadêmicas aqui, né? Nos aprofundamos em mestrado e doutorado, como você nos apresentou para todos. Ou seja, e temos uma coincidência também, nós fomos alunos de um mesmo orientador de mestrado, Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, lá na PUC de São Paulo, que nos ensinou que o neoliberalismo, né, ele tem aí umas pegadinhas nos termos, como o Marcelo bem lembrou, volta lá para trás, é uma coisa antiga. E ele se destaca, vamos dizer assim, do liberalismo clássico, daquelas ideias clássicas, porque ele, muito embora advogue e coloque uma série de retiradas do papel do Estado na economia, né, desregulamenta mercado, privatiza serviços públicos, ele continua extremamente importante para regular, né, e vejam, né, a centralidade aí do Tiago, né, nos trabalhos que ele, né, nos chama a atenção, qual é a pujança do Estado para regular e para estabelecer os elementos fundamentais de funcionamento desse Estado, né, desse mercado que vai agora, né, são as instituições que estão aqui em jogo, né, Estado e mercado, ou seja, esse neoliberalismo, ele tira o Estado de uma série de políticas públicas, como o Luiz bem notou, mas ele está ali garantindo que certa parcela da sociedade continue exercendo seu poder. Então a gente procurou chamar atenção para isso. Outra coisa que a gente também fala, né, no nosso texto, é que com esse grande impacto que foi a crise de 2008, o que existia, né, as privatizações como grande recomendação, começou a ser revisto, começou a ter reestatização, né? O Marcelo falou aqui, né, do caso da Inglaterra. O que a gente está vendo acontecer? A retomada de uma figura do capitalismo de Estado, que não é o mesmo da década de 50 e 70, como a gente pensava em outro momento. Agora é um contexto muito mais complexo, porque ele diz respeito à institucionalidade, por exemplo, em China, Índia, veja, né, países do Oriente aqui,
para se destacar, Estados Unidos e Europa, que são os nossos principais referenciais, com um papel ativo de indução do próprio processo de inovação. Até a Jaqueline também já nos trouxe aqui, né? Inovação é o que movimenta o processo econômico. Então, daí a proteção de dados, né? Como se comporta o consumidor. E como é que esses grandes estados promovem a política de inovação, né? Eles estão fazendo isso. E eles estão fazendo isso garantindo, inclusive, uma transição de tecnologia verde. Não é isso que a China está fazendo? A China está batendo metas aí. Ela está seguindo isso firmemente para reestruturar suas cadeias produtivas. Então, essa dinâmica nova, né, é o que você, Saulo, bem me chamou a atenção na sua pergunta sobre nova geografia que está se desenhando, né? Que é, né, uma parte da literatura que a gente procura rever aí, revisar no nosso texto, né? A Lumi Dixon, aí, né, o que é essa nova geografia, né? O que está em questão é uma desglobalização que foi feita, né, um processo que o Marcelo lembrou até agora, e a gente pode debater, talvez com mais tempo, sobre globalização e tal, né, porque senão a gente fica aqui horas, mas em suma, desglobalização, mas não é uma coisa generalizada, né, estratégica. Fragmentam-se as cadeias de valor, né? Existe uma capacidade estatal implícita aí para os países para dar respostas muito melhores. Eu acho que esse é o grande passo, né? Num novo mundo, vamos dizer assim, que está se reconfigurando. E, portanto, a importância para esse tipo de atuação do processo de desenvolvimento econômico, porque pressupõe transição energética, transição tecnológica que a gente está vivendo agora, né? É a quarta revolução industrial, e além, né, talvez quinta, outras polêmicas aí que a gente pode deixar para depois. Mas, enfim, o que a gente também procurou trazer nesse nosso texto é que empresas estatais como as do Brasil, por exemplo, muitas vezes estigmatizadas pelo seu, vamos dizer, favorecimento, em suma, né, aquelas críticas que a gente escuta, mas que não prestam atenção no fato delas terem uma institucionalidade e uma capacidade diferenciada de investir, de gerar inovação, né? E o próprio Schumpeter vai falar isso. Inovação também está nos monopólios, também está nos oligopólios, não é isso? Não é simples assim, não é só liberalizar e privatizar a empresa, não. Talvez as estatais sejam muito mais importantes que a gente pensa, e nós temos. Elas podem investir em pesquisa e desenvolvimento. Elas podem, sim. Então, aí existe uma preocupação, que a gente está vendo que China e Índia estão percebendo isso. Então, esse arranjo institucional híbrido do tal do capitalismo de Estado é um palavrão no neoliberalismo. Mas, se você for pensar que é capaz de trazer resultados concretos, né, ela passa a ser uma alternativa. E está sendo. E aqui no Brasil, o que a gente vai seguir? Essa é a pergunta que a gente deixa, né? O que a gente vai seguir aqui no Brasil? Porque o Brasil pode escolher esse caminho, mas ele precisa revisar, né, o seu debate institucional. O Luiz coloca lá na introdução não, né, na abertura, né, o texto de abertura dele do nosso livro aqui, com muita propriedade. Tem um debate institucional sendo feito. E a gente aqui no Brasil, infelizmente, tem levado isso por uma seara muito distante, assim, muito despropositada, enfim. Mas eu não vou me alongar, porque são tantos temas interessantes, eu quero também compartilhar aí com os colegas. Obrigado, viu, Marcelo, Thiago e Luiz, por me deixar participar dessa ideia. Obrigado, Saulo. Valeu, professor. 2 grandes São Paulinos, que maravilha, hein? 2 grandes São Paulinos. Eu sei. Vocês eram atleticanos, pô. Olha, o senhor falou do que a Inglaterra está, né, voltando a estatizar o seu sistema férreo. Só me lembrei de Recife, que está levando o metrô do Recife, né, que eu andei bastante naquele metrô, ali cortando a periferia da cidade, está levando para iniciativa privada, só fazendo um pequeno adendo aqui, um pequeno apêndice aqui. Veja, eu queria trazer de volta a fala, né, o professor Tiago e também o professor Luiz. E aqui eu quero mesclar os capítulos trazidos por vocês no livro organizado também por vocês. O professor Tiago discute financiamento climático e protecionismo comercial sobre minerais críticos, visando transições energética e digital. Tá? E daí eu pergunto,
diante da crescente demanda por minerais críticos essenciais às transições energética e digital, em que medida o financiamento climático internacional estaria, na prática, promovendo uma nova forma de protecionismo econômico ao priorizar cadeias de suprimento nacionais e restringir o acesso de países em desenvolvimento aos benefícios da transição verde, sob o discurso da segurança estratégica e sustentabilidade ambiental? Isso é uma primeira pergunta, professor. Se é reconhecido que o investimento estrangeiro, né, e aí toca na seara do texto do professor Luiz, se é reconhecido que o investimento estrangeiro é um fator crucial para o desenvolvimento econômico e social, para a melhoria de infraestrutura e para a estabilidade financeira, abrir as portas para nações estrangeiras endinheiradas não é novamente entregar de bandeja os recursos naturais de países emergentes, como o Brasil, professor? Indo adiante, se o novo modelo brasileiro de acordo de cooperação e facilitação de investimentos, né, o ACFI, busca promover segurança jurídica e diálogo institucional sem recorrer aos tradicionais mecanismos de arbitragem internacional, até que ponto essa abordagem realmente protege os interesses nacionais e estimula o investimento estrangeiro, ou estaria sutilmente limitando a capacidade do Estado de impor condicionantes estratégicas ao capital externo sob o pretexto de cooperação regulatória? E aí, para finalizar, né, nessa pegada de pensar numa economia verde, tá, de facilitar a entrada de capital estrangeiro, tendo o Estado moderno como protagonista, alijado da mera regulação natural do mercado, não estaríamos presenciando uma nova lógica de exploração, uma busca pelo Eldorado, agora sob a alcunha de capitalismo de Estado, estando o Estado moderno, sobretudo aqueles industrializados, tardiamente, né, louco para abocanhar investimentos estrangeiros em nome de uma preocupação ambiental global? Professores. Uau, que perguntas! Muito boas perguntas. Ô, Saulo, ô, Thiago, isso aí não foi uma pergunta, foi uma redação, né? O debate é complexo, né? E o livro é muito denso, então a gente tentou trazer para vocês, condensar várias perguntas, né? Mesclar essas perguntas para que a gente pudesse ter esse panorama mais macro, né? Professor Luiz, eu posso começar para seguir a ordem das perguntas e eu te passo na parte do ACFI. Duas considerações, acho que é interessante, Paulo, colocar. Primeira, estamos vivendo uma nova corrida tecnológica. Daí que entra esses minerais. A corrida é por tecnologia de ponta. E hoje, como o professor Alexandre Lucchesi muito bem colocou, as tecnologias de ponta são as de transição energética e transição digital, né? O que é transição energética? É produzir com baixo carbono, né? Substituir a produção de carbono. Então, placas solares, carros elétricos, né? E o que é transição digital? É a inteligência artificial, o 5G, a robótica. Então, essas duas áreas, pelo que parecem, estão ainda se convergem, porque, por exemplo, processadores de dados para gerar inteligência artificial geram uma quantidade de energia que é comparável a de cidades, que é chamado de data centers. Então, para ter digital, a transição digital, é necessário pensar também na transição energética, né? O gasto de energia e de água é muito superior nessas novas tecnologias. Então, são áreas que convergem. E daí, quem hoje é o maior produtor, não só de extração dos minerais, mas também dos equipamentos e até o produtor final dos produtos? É a China. A China fez seu processo de transição energética há mais de 20 anos. Então, hoje, painel solar é todo chinês, carro elétrico com competitividade no mercado é chinês. A gente está vendo aqui as primeiras fábricas, né, em Camaçari, né, da BYD, né, ou seja, sendo instaladas no Brasil para fugir do processo de tarifas de importação de carros completos, né? Esse processo é um processo que é uma tecnologia chinesa. Agora, isso incomoda também ao tradicional monopólio da tecnologia, que seria que necessariamente é do que a gente chama de Estados Unidos e União Europeia, que deveria estar na ponta dessas tecnologias e que esse processo foi terceirizado, até muito bem colocado pelo professor Marcelo aqui, o processo de globalização, né, de produção de industrial em países do leste asiático, que isso gerou, então, que eles produzissem tecnologia mais competitiva e aí entrassem produtos muito mais competitivos aqui no norte ou no sul global, independente disso. Essa competição gerou protecionismo, como a gente está vendo agora na segunda administração Trump, né? Não é uma novidade, se acirra. E é interessante, inclusive, hoje a gente está discutindo isso, porque hoje uma corte federal em Nova York acabou de suspender, claro, temporariamente, a aplicação de tarifas do governo Trump. Então, saiu agora, hoje de manhã, essa decisão, em virtude desse rol de tarifas.
Tarifas é um ponto, né? O professor Marcelo muito bem colocou, né? O governo do Biden colocava subsídios, é outro modelo de protecionismo comercial também, colocado em tecnologias verdes e tecnologias digitais. Agora, onde é que entra nós, o Brasil, nisso tudo? O Brasil, então, ele é visto pela Europa, pelos Estados Unidos, como uma alternativa para acesso a novos minerais, porque além das tecnologias finalizadas na China, ela também detém maior quantidade de minerais. Então, por exemplo, terras raras, que é extremamente cara a extração, ou grafite, é 99% a 98% de extração que vem proveniente da China. Então, para aplicar tarifas e, ao mesmo tempo, ter acesso a conseguir a produção doméstica, é necessário buscar em outros países, e aí o Brasil é colocado na roda como alternativa. O Brasil, além de ter o nióbio, que é um dos maiores produtores do mundo, tem lítio, que é na região de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, uma região extremamente pobre, com IDH baixíssimo, e é onde tem a maior extração de lítio hoje, aqui no Brasil, que é agora, colocaram uma nova forma de chamar, né? Não é mais Jequitinhonha, né? É Vale do Lítio. Isso tudo entra na sua primeira pergunta, Saulo. Financiamento climático. Isso é financiamento climático? Há um debate enorme de que essa agenda climática de acesso aos minerais está colocando de fora toda a agenda que seria de proteção ambiental e os danos que isso causa, né, tanto no ambiente como na sociedade, nas populações locais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Esse é o ponto do meu pós-doc. Exatamente isso. Isso gera financiamento climático ou não gera financiamento climático? Vai sair um livro agora sobre este ponto, sobre esse financiamento climático de minerais. É colocado como uma alternativa, é colocado como uma solução para para a transição energética, né, para a transição verde. Mas existe um debate muito importante, que é Brasil, enquanto provedor desses minerais, novas commodities, será que é possível pensar em desenvolvimento, na possibilidade de temas que não são colocados juntos no acesso aos minerais, que é transferência de tecnologia, cooperação e industrialização dentro do próprio país, né? Não só a exportação dos minerais por si só. É um tema antigo, né? Desde o petróleo, no século XX, mas é uma nova corrida por acesso a novos produtos e que o Brasil está muito bem posicionado, tem todos os minerais aí existentes, e isso só finalizo a minha fala num ponto muito importante, porque enquanto o país do norte coloca minerais críticos, que para eles são essenciais para que haja uma produção industrial doméstica, no Brasil utiliza o termo minerais estratégicos, porque o Brasil possui os minerais, e os únicos minerais críticos para o Brasil são aqueles por fertilizantes, que vêm de maioria importação russa. Para o Brasil, lítio, nióbio, cobalto são minerais estratégicos porque eles podem ser indutores de desenvolvimento, de uma certa industrialização. Mas essa não é uma história nova, né? A gente já sabe muito bem que esse discurso já foi colocado há décadas atrás. Então, cabe a gente entender essa transição energética, qual a forma de cooperação que pode ser feitas. Não somente com o lado que seria muito norte-sul, mas também com China e Índia, que estão aí na ponta aí de novas tecnologias a serem desenvolvidas. E no outro tema dos ACFIs, que são sobre os acordos internacionais, o acordo de cooperação para facilitação do investimento, isso era meu tema de doutorado, e eu fui conversar com o Luiz logo no início do doutorado. E minha pergunta era, por que o Brasil nunca assinou acordos de proteção ao investidor estrangeiro e, ao mesmo tempo, sempre vinha investimentos, né, para o Brasil? O Brasil sempre um dos maiores, nos top 10 receptores de investimento de capital estrangeiro direto. E o Luiz deu uma resposta muito clara, né? Existe acordo, né? Ou seja, para quem está fora do mundo jurídico, o Brasil sempre nunca assinou esses acordos e sempre o Brasil recebe esses investimentos, que o Brasil, a legislação brasileira, ela nunca proibiu a entrada de capital estrangeiro, né? Ou até hoje. A entrada é simplesmente informação ao Banco Central de capital estrangeiro, mas nunca é aprovação de capital estrangeiro. Então, a ideia desses ACFIs, como trabalhado no artigo, é que eles necessariamente facilitam e tem uma interpretação muito diferente de um modelo tradicional de proteção do investidor estrangeiro. São acordos muito pouco densos, juridicamente falando, mas que necessariamente o Brasil já tem um contexto econômico de atração de investimentos e que esses acordos ajudam em certo aspecto, mas não vai fazer uma transformação, porque esses investimentos já por si só, existem outros mecanismos de entrada e existem até outros instrumentos econômicos mais eficientes de atração desses investimentos. Obrigado, Saulo. Valeu, professor, valeu demais. Professor Luiz, a palavra é sua, viu? Ô, Saulo, vamos lá. Eu vou só complementar a grande fala do Thiago.
A sua pergunta sobre investimento direto estrangeiro, se só abrir, então, o país produz, vira um grande produtor, etc. e tal. Né? Você tinha na literatura, nos anos 90, pelos liberais, que se abrisse a conta, aliás, era uma das reformas do neoliberalismo, né? Se você abrisse a conta capital do FMI, imposta pelo FMI, se você abrisse a conta capital, esses países receberiam esses investimentos e lograriam com esses investimentos, já que esses países não têm capital para investir. Então, isso era muito apregoado no Brasil pelo Gustavo Franco, na época do governo Fernando Henrique. E a gente faz aquela abertura abrupta, ao meu ver, irresponsável, né? Foi bem diferente de quando a gente estuda a abertura da economia chinesa de uma perspectiva de 40 anos que se dá. E a gente viu, hoje, nós vimos que, inclusive, um livro que eu escrevi, que foi da minha dissertação no mestrado, que depois eu complementei sobre investimento direto estrangeiro, uma comparação que eu faço com o Brasil e China, que você que foi extremamente diferenciado o efeito do investimento direto estrangeiro na entrada na China no Brasil. Quer dizer, na China você houve um direcionamento por parte do Estado, aonde ele iria entrar, e aí captando recursos financeiros para a infraestrutura, mão de obra, parcerias com as universidades para terem estudantes universitários participando de grupos de pesquisa, iniciativas de inovação, e no Brasil não. No Brasil não tivemos nada disso. Os investimentos direto estrangeiro que tinha era e nós ficamos entre os 5, em alguns anos, maiores receptores desse investimento naquela década. Mas esses investimentos entraram no Brasil, na grande parte, no período todo, desde 90 até os anos 2000, 2005, 2010, mais ou menos, no setor de serviços. E aí você tem na literatura a ideia, principalmente atribuída muito ao Gustavo Franco e nessa literatura liberal, era que com a entrada dessas multinacionais, os investimentos das multinacionais, você tem um efeito de transbordamento produtivo que a gente chama de efeito spillover. Né? Há um transbordamento produtivo em que essas cadeias, onde esse investimento eles entram, essas cadeias aumentam a renda porque depende desses fornecedores, aumenta a economia regional e dá um boom na economia regional, né? E essa economia passa a transbordar para o seu vizinho, né? Ou seja, de certo ponto, o estado de São Paulo ficando mais rico, o estado de Minas vai ficando mais rico. Também tem essa literatura. Tá? O vizinho rico vai tornando os outros, o primo rico vai tornando o outro primo rico. Tá? Isso não acontece, não ocorre. O que acontece é a maior desigualdade, porque esses investimentos entraram simplesmente em regiões onde eram propícios para tinha mão de obra qualificada, onde tinha infraestrutura maior um pouco. O pouco que entrou, que foi direcionado à manufatureira, à indústria manufatureira, porque foi em grande parte do setor de serviços, que não gerou efeito de transbordamento nenhum. Quando você pega a renda per capita brasileira nesses anos todos, ela não cresceu. Quer dizer, quando a China começa, só para não prolongar muito, quando a China começa a abertura dela nos anos 80, a renda per capita da China, se eu não me engano, chegava a perto de mil euros. E a do Brasil era 7.900. Hoje a renda per capita do Brasil é 9 mil, está gerando termos de 9 mil euros. E a da China 16 mil. Era abaixo de 1.000. Ou seja, a promessa de que a entrada de capital levaria esses países à produtividade, ao topo da produtividade comercial nas relações internacionais, não ocorre. Ocorre se for direcionado pelo Estado. Se for induzido pelas políticas públicas do Estado. Aqui você pode entrar, aqui você não pode entrar. Quer dizer, é muito engraçado quando a China começa a fazer a abertura comercial dela, porque eu me lembro dessa história, o McDonald's queria entrar na China, o governo chinês falou assim, não, só vai entrar daqui a 10 anos, porque nós vamos refazer nossas cadeias de fast food chinesas, e aí vocês vão competir com a gente, depois de 10 anos. Então, no Brasil não ocorreu isso, e não ocorre. Hoje a gente vê na literatura que não se dá isso. Não adianta eu abrir para multinacional, não adianta abrir para isso, porque não ocorre. Quer dizer, a capacitação, os grandes empregos, normalmente pela gerência, são pessoas, mão de obra que vem de fora. Né? A mão de obra barata que são da localidade. Quer dizer, então não há esse efeito de transbordamento que a renda vai aumentar, o salário vai aumentar na região, a renda vai aumentar e essa região vai se desenvolver. Isso não ocorreu. Tá? Então caiu essa falácia da questão do investimento direto estrangeiro a partir desses 30, 40 anos. Boa, obrigado, professores, por trazer essa elucidação para a gente, tá? Eu queria trazer de volta, além do professor Alexandre, né, que volta aqui ao nosso bate-papo, eu também quero trazer o Jaime William de Andrade Charles, né? Jaime é bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário FMU de São Paulo, com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pelo Centro Universitário União das Américas, Descomplica,
pós-graduada em gestão de negócios com foco em competências comportamentais pelo Business Behavior Institute of Chicago e atualmente cursa pós-graduação em psicologia social pela Faculdade de Anhanguera. Tá? Ele possui experiência em pesquisas voltadas para heurísticas comportamentais, comportamento do consumidor e conjuntura econômica da América Latina, com ênfase na análise interdisciplinar entre economia e comportamento humano. Bem-vindo, Jaime, aqui ao Papo no Auge. E já te pergunto desde já, tá? Em parceria com o professor Alexandre Fávaro, você escreve o capítulo O papel do BNDES nas possibilidades de reindustrialização no Brasil, na obra Estado e Desenvolvimento, Perspectivas Contemporâneas, Internacionais e Brasileiras. A partir disso, né, eu te pergunto, na verdade eu pergunto a vocês, o que é o BNDES e qual é o papel deste agente para o desenvolvimento nacional? No capítulo escrito por você, Jaime, e pelo professor Alexandre Fávaro, vocês citam o BNDES como motor de possibilidade para a reindustrialização do país. Esse é um tema para mim também muito caro, inclusive a gente conversou com o professor Mauro Catarino, que ele é do INPI, né? Do INPI. E aí a gente discutiu essa questão da reindustrialização brasileira, tá? Se a reindustrialização, tá, do Brasil é considerada estratégica para superar a desindustrialização precoce e fortalecer a soberania econômica, até que ponto a centralidade do BNDES como indutor desse processo representa uma solução eficaz ou estaria o país sob a lógica de um Estado desenvolvimentista, reproduzindo velhas práticas de concentração setorial, captura por grandes grupos econômicos e alocação ineficiente de recursos públicos sob o discurso da inovação e competitividade, o que nos levou a essa desindustrialização, tá, a ponto de colocarmos nossas fichas salvatórias também nesse banco de desenvolvimento. Bem-vindo, Jaime. Professor Alexandre, está com você. Obrigado pela oportunidade, agradeço ao Alexandre, Luiz e o Thiago. Quer começar, Lê? Eu ia só fazer uma introdução rápida e aí deixar o Jaime desenvolver também, porque eu também já falei um pouco aqui. É o seguinte, né? O Jaime estudou comigo, né? Já vem conosco aqui fazendo muitos trabalhos. E o interesse, né, da gente sobre o BNDES, Saulo e colegas, né, foi o seguinte, justamente o ponto da reindustrialização. Se ela é tão estratégica, como que nós podemos operacionalizar isso? Né? Como é que a gente vai retomar essa soberania? Né? Como é que a gente vai superar o problema do Brasil ter se desindustrializado? Não se trata de uma instituição qualquer. O BNDES, né, Banco Econômico, nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é sui generis no Brasil e em pouquíssimos lugares do mundo. Ele remete à década de 50, quando ele foi criado, né? Mas ele é o coração financeiro, vamos dizer assim, da industrialização brasileira. Passaram rodovias, usinas, portos, todos com financiamento concedido pelo banco, né? Então, nesse capítulo que nós escrevemos, a ideia inicial era partir de um problema que é o seguinte: qual que é esse papel que ele pode retomar a partir do que aconteceu? Nós sabemos que nós não temos a ingenuidade de achar que o BNDES vai voltar simplesmente. Ele foi vítima de uma série de críticas, ele foi combatido, né? Inclusive sob a argumentação dos campeões nacionais, que ele escolhia os grandes conglomerados que ele ia favorecer e tal. E esse foi um problema, a concentração setorial, né, o baixo encadeamento produtivo, que são questões que ele estaria deixando como gargalos. Fora o problema do financiamento brasileiro, certo? O mercado de capitais brasileiro, como é que ele provoca o desenvolvimento econômico? Então, se você tem crédito e incentivos, isso apenas não basta se você não tiver um projeto, né? O encaminhamento, a governança, como que a gente, né, induz tudo isso? Então, a redefinição do BNDES, se você olhar até o governo Dilma, ele recebeu até aportes do Tesouro para atuar intensamente, e depois ele é desestruturado, né? Então a gente tem que pegar isso que aconteceu e reestruturar o BNDES para de fato reindustrializar com um BNDES, né? Evitando essa captura corporativa, que é um problema que a gente reconhece,
mas também dialogando com esse conjunto de novas políticas, inclusive políticas públicas, né, para atingir a educação, saúde. Como que a gente pode, por exemplo, produzir material, né, de equipamento de hospital aqui dentro, para atender o nosso próprio SUS, para atender nas suas escolas, né? Enfim, então o que a gente procurou fazer nesse capítulo, né? Foi mapear esse histórico do BNDES e mapear algumas pistas, né? Que onde que o BNDES está atuando, onde é que ele está podendo mostrar a sua pujança. Então o Jaime, acho que pode continuar daqui, porque ele tem feito esse levantamento de dados há algum tempo e ele me ajudou muito com isso, enfim, deu a contribuição dele aí, Jaime. O BNDES ele tem um fator principal, ele tem, dentro desse processo que a gente tentou trazer no capítulo, que ele pode ser um impulsionador da reindustrialização no Brasil. Processo esse que vem caindo ao longo da década dos anos 2000. No início dos anos 2000, a indústria no país representava 23,5%, e na década de 20 desse século, ela passou a representar apenas 11,5%. Desse modo, a gente tentou trazer como que o BNDES pode participar desse processo de reindustrialização, essa nova jornada de crescimento. Porque a gente vê no mundo inteiro o processo de queda da indústria como participação do PIB. E na América Latina, essa participação, essa queda é mais acentuada, porque os investimentos que entram na região são focados principalmente no ramo de serviços, montagem de produtos, por causa do barateamento da mão de obra. A mão de obra nessa região se torna muito barata e abundante, então que reduz a renda per capita da região, impacta diretamente no PIB, que a gente tem aquele voo de galinhas, mantém estável, bem baixo, e isso acaba impactando como todo o processo de desenvolvimento dessas nações. O Brasil, nesses últimos anos, a gente viu um processo mais de baixo desenvolvimento, tanto econômico quanto industrial, do que um avanço em outras áreas. As áreas que mais avançaram nesse período foram o ramo de serviços e a extração de commodities, que são ramos de baixo valor agregado e que impactam muito pouco no nosso desenvolvimento social. Que a gente acaba importando muito o produto já manufaturado, processado de fora, e exporta a matéria in natura. E essa exportação, ela acaba que não remete tudo aquilo, todo o potencial que o Brasil pode ter, e assim a gente mantém essa baixa perspectiva. Jaime, só para Show, meu amigo. complementar, pode ficar à vontade. O Brasil é o maior exportador de café para a Suíça. Suíça não tem um pé de café. E o Brasil é o segundo maior importador do café expresso da Suíça. A diferença do valor da exportação para a importação é de 66 vezes, 66%. Está aí explicado, né, Jaime, que você estava comentando aí. Pois é. Obrigado obrigado, Jaime. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Jaime, mais uma vez. Veja, foram muitas falas importantes, relevantes, poderosas, tá? E aí eu queria fazer uma próxima rodada de perguntas individuais, tá? Lembrando que a professora Jaqueline teve que se ausentar porque está em trânsito, está em voo, indo para Brasília, né? Estava saindo de São Paulo para Brasília, tá? E ela não está mais na sala aqui com a gente. Então eu pergunto a vocês, tá? A partir das falas, né, dos senhores em nosso programa e a partir do que foi escrito no livro que vocês trazem ao mundo, quais são as perspectivas dos senhores para os estados modernos, incluindo aí o Brasil, diante dessa nova geografia econômica global, em que a China desponta, tá? Em que os Estados Unidos perdem protagonismo, com uma guerra que se arrasta na Europa, com todo mundo liso, como diz lá em Recife, está todo mundo liso, querendo fazer dinheiro e ter poder a partir de pedras preciosas e também da Amazônia, tá? E com o discurso de que tudo é em prol da inovação e do desenvolvimento. Eu quero saber de vocês, primeiro, os organizadores do livro. Professor Luiz, sua opinião, sua palavra, professor.
Bom, ô Saulo, eu escrevi um capítulo separado sobre a questão da economia institucional, que caiu muito no que o Alexandre falou, no artigo do Alexandre e do Marcelo. Tá? E aí eu acho que eu respondo essa pergunta para você, não diretamente pensando em questão do Brasil também, porque na época, porque eu me considero da ala de economia institucionalista, dos economistas institucionalistas, né, mais na área da velha economia institucional, do Chang, etc. e tal, né? Mariana Mazzucato entra muito nessa linha, Cal Polanyi, de que há uma questão que é muito crucial hoje, que ela é muito colocada hoje, principalmente no Brasil, nesse debate, da questão das instituições e do crescimento e desenvolvimento do Estado. Tá? As instituições estão sendo levadas, não estão sendo levadas mais a sério, mas as instituições vêm antes do mercado. A crítica neoliberal dessa referência, dessas questões, é que a primazia do mercado sobre as instituições, a falha de mercado é simplesmente um erro decorrente, despolitizar o mercado leva o país para um novo rumo, etc. e tal. Não, isso é uma crítica que eu faço à ideia, inclusive ao pensamento ortodoxo neoliberal, que eu acho um pensamento que não me serve mais em nada, praticamente mais em nada, porque ele é um erro, ele parte do pressuposto de erro clássico, que ele tenta explicar a economia a partir do indivíduo. Isso, para mim, é um erro hoje é um erro mais absurdo, porque ele desconsidera a complexidade das relações sociais e institucionais da sociedade no complexo que é cada vez mais difícil e que cada vez mais tem imbricado, sabe? As instituições são formais e informais, e elas decorrem dessas questões sociais, dessas questões do mercado. A instituição formal, ela surge da instituição informal, que são os valores, a cultura, etc. e tal, e que aí você posta uma agenda de políticas públicas decorrente dessas temáticas que vão surgindo nessa sociedade, e aí que você vira uma constituinte, uma regra, etc. e tal, aí vira uma instituição formal. Agora, determinados debates na sociedade brasileira não são determinados debates da sociedade norueguesa. Então, está entendendo? Então, aí está a diferença dessas questões institucionais, formais e informais. Quer dizer, a instituição ela vem antes do mercado. Mesmo que numa sociedade de escambo, onde você vai trocar uma peça por outra peça, você pondera valor. Quando você pondera valor, é valor que você está embutido, porque aquele valor é uma referência para você. Então, você pondera um preço de um determinado valor. E valor, dogmas, normas, tradições, famílias, etc. Então, são instituições informais. Então, a instituição vem antes do mercado. Então, não existe primazia do mercado sobre as instituições. Entende? Não existe primazia do mercado sobre o Estado. Porque o próprio Estado é que normatiza as instituições. Porque qual é o conceito de capitalismo? O conceito de capitalismo o capitalismo surge a partir do direito de propriedade privada. Quem determina o direito de propriedade privada é o Estado. Então, não da forma diferente que o Alexandre coloca no texto dele, todo capitalismo é de Estado. Entendeu? Porque é o Estado que determina, ou que pressupõe o direito de propriedade. Ele que determina e estabelece até onde vai e até onde não vai. Então, assim, o Estado, as instituições e o Estado, eles é que estão primazia, eles é que estão acima do mercado. Entende? Então, assim, e aí você pega, então as instituições vêm antes. Então, as instituições determinam o desenvolvimento econômico. Tá? Isso vem muito no livro do Chang. Esses países só se desenvolveram, aí eu entro no caso brasileiro, esses países só desenvolveram protecionismo. Todos esses países se desenvolveram protecionismo, igual a gente está vendo aí, China e Estados Unidos. Quer dizer, bem diferente do que ocorre nos países periféricos, que sofrem um isomorfismo institucional. Somente de ficar copiando regras e normas que o FMI programava, etc. e tal. Sabe? Então, assim, o que eu vejo no Brasil hoje, para a sua resposta, é que a gente deve aprofundar, e aí a minha desesperança profunda, mesmo com o governo atual, porque isso foi completamente desde a questão do governo Dilma Temer e Bolsonaro, você jogou as instituições para fragilizar o Estado, você jogou na lama as instituições para fragilizar o Estado, para embutir uma ditadura, um discurso populista, discurso da extrema-direita. O que eu vejo mais hoje no Brasil para o nosso crescimento econômico não está na questão de uma taxa de câmbio. Todas essas políticas, tudo que nós conversamos aqui são essenciais, mas são extremamente importantes se tiver uma estrutura
uma estrutura de Estado e uma estrutura institucional, ao caso do BNDES, que está se fomentando, se renovando agora, porque senão não adianta. Se a gente não fortificar essas instituições e o Estado direcionando um plano de desenvolvimento de longo prazo, né, de repente, um Tarcísio ganha as eleições para presidente, aí ele destrói tudo de novo. A gente não fica no que o Jaime falou, no voo da galinha. A gente fica no voo da galinha, por quê? Porque você tem uma fragilidade institucional que ela reflete no Estado, que é incapaz de responder às demandas da sociedade, às demandas sociais, e de um país tão heterogêneo, tão desigual, o segundo país mais desigual de renda do mundo. Sabe? Então, assim, o que mais eu prezo não são, às vezes, determinadas políticas macroeconômicas, não é o teto de gasto muito, não. É a questão de você fortalecer essas instituições, fortalecer o Estado, tá? Com inovação, um Estado empreendedor, Mariana Mazzucato, né? Um Estado que gere, como o Alexandre comentou, que absorve inovação. Quer dizer, a ideia lá da entrada de capital estrangeiro, é que vai entrar de capital estrangeiro, a região vai ter tanta inovação, né? Que vai ganhar, vão começar a produzir high-tech, bens high-tech. Não tem capacidade de absorver a inovação, você não tem mão de obra que absorvia a inovação, você não tinha estrutura para absorver a inovação, tecnologia. Então é todo um aparato institucional que se cria. E esse aparato institucional que se cria é através do Estado em relações com o mercado. Tá? O Estado deve induzir e direcionar o mercado, tá? Porque também o mercado ele faz coisas melhores, muitas coisas melhores do que o Estado também. Tá? Principalmente em termos de absorver competitividade na questão das inovações, né? O Estado direciona como financiador público, cria normas, cria as regras para proteger determinados produtos, royalties, etc. e tal, e aí entra o setor privado, um inovador, empreendedor, etc. e tal, mas o Estado abre esse caminho. Né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que eu vou para esse lado. Eu vou para esse lado para responder a questão do que eu penso e do que me desanima, apesar de nós estarmos tentando restabelecer isso tudo hoje no governo atual, mas muito devagar, sabe? O problema que eu sempre debati com meu pai, desde quando eu estava na universidade, que ele falava comigo, lá quando eu estava com 20 anos, cara. Você só pensa no Brasil no curto prazo. Entra governo, muda tudo. Entra outro governo, muda tudo. Porque é um jogo político de uma elite burguesa que quer manter seu status quo através das benesses do Estado. Entendeu? Então, assim, no Brasil, principalmente no Brasil, o poder econômico capturou o poder público, o poder político, de forma, assim, estrondosa, porque a gente começa a ver as votações, etc. e tal, quando você vai votar para a política de salário mínimo, não pode. Agora, você ceder benefícios fiscais, 600 bilhões para agronegócio, pode. Entendeu? Isso é prioridades alocativas. Somente isso, em termos de uma determinada classe. Joia, professor, obrigado. Professor Tiago, para onde caminha o Estado moderno, professor? Isso é um bom contraponto, Saulo, porque enquanto o Luiz, na fala dele, parece a Maria da Conceição Tavares aqui, então é fantástico. Assim. Mas eu sou o lado positivo, né? O Luiz está um pouco pessimista, eu estou lá um pouco otimista dessa nova conjuntura internacional e brasileira, né? Eu só acho que o Brasil está muito bem posicionado para poder destrinchar alguns itens. Claro, tem todas as questões tradicionais, mas o Brasil ele tem um ponto muito forte. Eu vou puxar a fala do professor Luiz para poder responder a minha, que é o Estado que normatiza o mercado, né? Então, por exemplo, o exemplo que colocou é o direito de propriedade, né? A defesa do direito de propriedade está na Constituição e, ao mesmo tempo, logo em seguida, tem a propriedade, tem que cumprir a função social. Significa que eu posso, inclusive, retirar a propriedade se ela não cumpre uma função social. Claro, normatizado, né? Os limites que o Estado pode fazer isso, né? Essa expropriação ou desapropriação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado ele normatiza o mercado, mas, da mesma forma... O que é essa normatização? É o direito, entra na minha área, né? Então, no final, voltamos todos para a faculdade de Direito, porque é lá que surge o Estado, né? Mas, em regra, o direito, ele é um produto da sociedade,
O direito não forma uma sociedade, o direito não forma determinada cultura, ele é uma consequência da cultura. Então, meu lado positivo aqui da fala é se determinada cultura, determinado grupamento social, no caso do Brasil, que tem uma sociedade muito diversificada e bastante peculiar, tem mecanismos para poder transformar isso em normas sociais e normas jurídicas e regular o mercado, chegar até o ponto do mercado. E uma distinção que o Luiz muito bem colocou, Noruega, Brasil, tem interesses diferentes, quais preocupações são diferentes. Países do norte, a gente fala aí norte global, Europa, Estados Unidos, Japão, a preocupação é segurança. Né? A Rússia está lá num processo de uma guerra que a gente nem imaginaria que existia no século XXI, que é uma guerra de dominação territorial ainda, né? Pós do 11 de setembro. A preocupação deles é segurança, a OTAN sendo reutilizada. A preocupação de países do grande sul global, países emergentes em desenvolvimento, é desenvolvimento. De novo, né? Dentro do título aí do livro. Se a preocupação é desenvolvimento e a sociedade que cria normas jurídicas ou sociais, cabe a gente, então, em colocar o foco, né, assim, a demonstração que é desenvolvimento. Já me perguntaram várias vezes qual é o maior problema do Brasil em uma palavra, né? Desigualdade. Enquanto existir desigualdade, a desigualdade que vai gerar essas situações que o Luiz muito bem colocou, de apropriação de discussões políticas, apropriação da democracia, para benefício de poucos. Porque enquanto há desigualdade, isso beneficia alguns e prejudica vários. Enquanto essa desigualdade não for colocada como tempo central, é onde vai sim dar um norte para todas as políticas econômicas aí colocadas, tanto no nível doméstico como internacional. Muito obrigado, Saulo. Que é isso, professor. Eu que agradeço, eu estou tendo aula aqui, Olha, veja, eu quero agora passar uma ronda para os demais integrantes dessa tela aqui. Veja, eu queria chamar agora o professor Adriano Maia. Ela está aí caladinho, né, professor? Mas eu queria também a sua explicação para onde caminham os estados modernos, diante de tudo isso que a gente está vendo e foi discutido aqui. Olha, Saulo, eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente. O Thiago apresentou no início do nosso podcast que não existe um conceito fechado de Estado, né? Existem somente os elementos, né, constituintes, que o poder soberano, o povo e o território. Então, eu vou desonerar um pouco o poder político e vou falar da gente enquanto povo, porque o povo ele acaba moldando o Estado, né? Então, eu trago uma certa preocupação no que a gente transformou o debate político no Brasil, né? O debate político no Brasil, né, no meu ponto de vista, ele está muito pobre, né? A gente está preso numa dicotomia ideológica, político-partidária, que a gente não consegue tocar os pontos sensíveis, né, os gargalos no desenvolvimento. A gente fica preso em embates ideológicos no sentido de um lado gosta de gastar, outro lado gosta de fazer ajuste fiscal. No meu ponto de vista, isso está completamente ultrapassado e a questão do ajuste fiscal, por exemplo, não é a questão de economizar ou gastar mais, é gastar melhor, né? Então, a peça orçamentária, né, é um documento muito extenso, então tem como a gente fazer alocações de melhor maneira ali dentro, né? Tem setores que estão mais deficitários, né, que estão demandando mais recursos, tem prioridades que a gente tem que atender, né, em detrimento de outras, né? Então a gente tem que otimizar, né, que é uma palavra que o economista gosta muito, fazer o uso ótimo dos recursos que são escassos, né, e não ficar com esse embate muito raso, né, de esse governo gosta desses grupos da sociedade, esse outro não gosta. Não, isso é muito, muito pouco para a gente superar os gargalos que são tão complexos, né, que se apresentam, né, para a gente. Então, a gente, né, enquanto pesquisador, enquanto, né, membro de grupo de pesquisa, de universidade, acho que a própria imprensa, a gente tem essa responsabilidade também de moldar o Estado nesse sentido, de melhorar um pouco o debate político, né, trazer, acho que uma das propostas do livro é um pouco isso também, a gente enriquecer um pouco alguns temas que a gente acha que merece um pouco mais de atenção, né, de modo que a gente sensibilize a classe política, né, o nosso poder legislativo, o poder executivo, a ponto de ter acesso a material, a dados, né, para tomar melhores decisões, né, e políticas públicas.
né? A gente passa por um momento que políticas públicas é feito um uso de muita desinformação, de muito uso político, né? No pior sentido do termo, né? Para poder defender uma classe ou outra. Eu defendo a política pública baseada em evidência científica, né? A gente tem instrumento econométrico, a gente tem várias formas de avaliar a política pública, ver qual política pública funciona, qual que não funciona, e não ficar preso, né, nesses argumentos rasos de esse governo gosta, esse não gosta. Isso é muito pouco. Então, a gente, enquanto pesquisador, enquanto cidadão, né, consciente, a gente tem esse dever de enriquecer o debate político e, consequentemente, tornar o Estado uma instituição mais forte, melhor, capaz de realmente promover desenvolvimento da melhor maneira. Eu gostaria de colocar dessa forma. Obrigado, Saulo. Obrigado, pessoal. Valeu demais, professor Adriano. Professor Alexandre, passo a palavra a você agora. Para onde caminham os estados modernos no atual contexto, né? Pois não, Saulo. Eu acho que o próprio Adriano, no capítulo dele, né, se preocupa com essa questão de ordem financeira, inclusive, né? O que é o papel do dólar, o que são, né? E aí a gente vai aqui, Brasil, né, BRICS, como é que a gente se insere nisso? Eu estou vendo os estados em desenvolvimento, para seguir aí a tradição cepalina, Conceição Tavares, né? Que são os nossos mestres, né, das escolas desenvolvimentistas, relação sempre-periferia. A gente não consegue assumir protagonismo. A gente tem que ser realista. A gente não vai ter protagonismo, mas a gente precisa saber cuidar do nosso. A gente precisa saber, entre nós, quem sabe, talvez esse seja uma utopia aqui no presente, de entre nós conseguirmos nos equilibrar e criar uma rede alternativa. Porque o mundo desenvolvido, ele já tem bem claro o que ele vai fazer. O que está acontecendo agora é quem que assume a liderança, né? Então, os Estados Unidos não estão mais conseguindo manter essa liderança. Então, eles estão ali em disputa com os europeus, a Europa, né? Essa semana, essa fala da Lagarde, né? Bom, agora o euro vai se fortalecer e tal, né? A gente vai acompanhar essa distensão, né? Vai ser uma distensão durante um período aí que a gente vai precisar entender. Quem que vai assumir protagonismo? O protagonismo. Então, o Brasil, né, eu vejo assim, né? Procuro alinhar dessa forma. O Brasil tem uma oportunidade do bloco de desenvolvimento. Temos os BRICS esse ano, certo? Temos uma grande reunião para acontecer em breve aí. Será sediada aqui. Então, a presidência do Lula, que é uma figura antiga aí no mundo, né, certo? Multipolar, agora ele se projeta, né, como um mediador para o mundo aqui latino-americano. Essa é uma possibilidade. Eu vejo por aí. Eu vejo que a China e a Rússia, claro, né, tem primazia, tem os seus próprios interesses. Não estou falando que a gente tem que se entregar, né? Estou falando que a gente tem que se realinhar. A gente tem que perceber que certos padrões mudaram. E a gente sim precisa aproveitar essas oportunidades. Eu vejo assim. E, nesse sentido, alinhando com o que a gente discutiu no nosso capítulo e tal, né? Enfim, capitalismo de Estado, recuperando toda a institucionalidade aí que o Luiz bem apontou, é sim uma possibilidade. Agora, o que é a realidade no Brasil? A gente resgatar instituições como o BNDES, certo? Que já mostrou que ele tem, né? Ele está sendo efetivo já. Logo no começo do governo Lula, serão novas linhas de crédito, aí, inclusive renováveis. Elas precisam ser desenvolvidas, precisam ser ampliadas, né? Esse programa Mais Inovação, né? Tudo isso está ligado ao BNDES. E a nova indústria Brasil, aí sim, seria, né, a grande estratégia de industrialização e tal. Só que ela é uma peça política. Então, também foi trazido aqui. Essa peça política vai passar aí pela disputa de poder que nós vamos viver. Eu espero que seja algo no caminho que o Thiago está desejando, né? Tomara, né, Thiago? Eu acho que tem um potencial muito grande. É que a gente sabe das dificuldades. Né? Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Jaime, te trago também a tua palavra, né? Para onde caminham os estados modernos a partir do que foi discutido aqui? Eu queria também que você colocasse a tua opinião sobre. Eu vejo os estados mais atuantes no processo de desenvolvimento nacional,
buscando fortalecer suas estruturas através da sua moeda, acordos bilaterais e multilaterais, assim fortalecendo suas estruturas e investimento em novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, processo de reindustrialização, que é um fator que vai ser muito utilizado, principalmente aqui na América do Sul, porque tem processo de desindustrialização, perdão. Então, as estruturas do Estado vão tentar fortificar as estruturas estatais. Em alguns momentos será até um retrocesso, porque vai ser uma maior... o fechamento das economias, as economias mais fechadas, como a gente está vendo já o caso tarifário do Trump nos Estados Unidos, a própria União Europeia tem feito isso, a Inglaterra com a estatização do sistema de trilhos, e o Brasil, no cenário mundial, vive a relação oposta. A gente aqui tem atuado em relação completamente diferente. A gente privatiza, a gente leva a taxa de juros enquanto o mundo lá fora, enquanto todo mundo está reduzindo suas taxas, a gente desincentiva o investimento em formação de capital, e assim o Brasil vai ficando para trás. Por isso que eu vejo que a estrutura dos estados vão ser mais atuantes na economia nacional, buscando fortalecer essas estruturas que estão se desfazendo nos últimos anos. Show, meu amigo. Obrigado. Oxalá que assim seja. Oxalá. Vamos torcer. Professor Marcelo, sua contribuição também, para onde caminham os estados modernos? Poxa, eu fiquei com a incumbência, então, de finalizar, de amarrar aqui o final das falas. Vamos lá, eu tendo a ser mais Luiz e menos Tiago, eu tendo a ser mais pessimista. E aí a minha fala vai ser uma síntese de duas falas. Eu confesso que eu não sei quem falou isso, né? Mas a primeira fala, né? Não existe solução fácil para perguntas complexas, né? Então o desenvolvimento do Brasil é algo extremamente complexo. E a complexidade do problema do Brasil decorre, na minha opinião, da minha segunda frase, né? O Brasil não tem um projeto nacional, o Brasil não tem um projeto de nação, o Brasil tem sempre projetos políticos, a gente vive de ciclos políticos, né? Ou seja, o que eu acho que foi o Tarcísio entrar, tudo que o Lula fez, de bom, de ruim, vai ser mudado. A gente não dá continuidade aos que os políticos antecessores fizeram por mera questão ideológica ou por mera questão política. Então, eu pego o caso da educação. A educação do país não melhora em 4 anos nem em 8. É um projeto de 20, 30 anos, é um projeto geracional. Então, eu não vejo, enquanto a gente não resolver as questões políticas, e aí eu não estou falando dessa polarização que a gente vive hoje, Bolsonaro e Lula, essa coisa toda. Enquanto a gente não melhorar a nossa classe política, enquanto a gente não melhorar, enquanto a gente não conseguir fazer um planejamento de 30, 40 anos para o Brasil, aí a gente vai continuar no que eu acho que foi o Jaime que colocou, né? A questão de fly, né? A gente vai ficar tendo sempre voos de galinha, né? Muitas das vezes a gente vai ter esse chicken fly por uma variável externa, né? Como foi nos primeiros governos Lula, né? Que a gente teve um boom de commodities, né? E então eu não vejo, infelizmente, eu vejo um país que vai sempre estar tendo esses crescimentos pequenos, né, esses crescimentos e não desenvolvimento de fato, né? Se você vê o Brasil, vamos pegar agora no governo Lula, o crescimento que a gente tem econômico, ele não corresponde a um nível de desenvolvimento, né? O Brasil se desenvolve muito pouco, e aí eu acho que a gente tem essa barreira, né, de ciclos políticos que nos impede. Não estou falando que essa proposta de acabar com a reeleição, essas coisas todas, vai melhorar o país, não estou falando isso. Enquanto a gente não pensar no Brasil, em vez de pensar no PT, no PL, no União Brasil, no PSDB, eu acho que o Brasil ainda vai ficar condenado a esses pequenos ciclos de crescimento e de, talvez, acomodação do crescimento. Obrigado, professor. Professor Tiago, quer falar? Saulo, eu sou persistente, né? O lado otimista meu aqui está gritando aqui, porque eu sugo todos os posicionamentos aqui dos economistas aqui, tento trazer algo
que veja, novas gerações estão chegando, né? Nós todos aqui somos professores, aqui temos a nova geração nas nossas salas de aula, e gostaria até para poder finalizar e dar uma mensagem, assim, principalmente para a nova geração que está chegando aí, que veio com a Constituição, né? Ou seja, o grande marco do Brasil, se tiver vários contratempos, a Constituição de 88 ainda é um marco muito importante ainda para a retomada de democratização do Brasil. E eu queria só dar 2 pequenos exemplos assim, de como a gente consegue poder fazer pequenas mudanças, mas mudanças sensíveis. Um primeiro exemplo é uma disciplina que foi muito importante na minha formação em administração pública, na Fundação João Pinheiro, chamada Formação Social do Brasil. A necessidade do Brasil entender o Brasil parte por estudos do Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, entender aqueles pesquisadores, Darcy Ribeiro, que tentam estudar o Brasil. Isso é muito importante, que dá uma dimensão social geral de como o Brasil se desenvolveu nos últimos 500 anos, né? E olha, um tempo atrás ainda, né? Mais ainda atrás, toda a nossa herança indígena. E o segundo ponto, de pequenas mudanças positivas que nós enxergamos, que chamadas de, até foi colocado na revista Capital agora, revoluções silenciosas. Por exemplo, a política de cotas no Brasil hoje é uma política que está tendo hoje resultados, né? Você vê hoje os alunos que compõem, já é uma matriz muito mais diversificada do que era do início de 2000. Isso é muito importante porque é como consegue trazer problemas crônicos do Brasil sendo elevados às próximas gerações. Claro, as instâncias de poder ainda são completamente dominadas por alguns grupos ainda, mas existem pequenos passos que o Brasil está dando que sim são importantes. Conquistas que são colocadas, seja vias jurídicas, seja vias institucionais por legislações. Então, cotas é um ótimo exemplo de como isso realmente está mudando no Brasil e é uma revolução silenciosa. Eu poderia falar outras, como direitos LGBT, mas, por exemplo, esse é um modelo que, sim, está passando despercebido até por é um caso positivo, né? Porque isso vai gerando mais, no futuro, soluções diferenciadas para o Brasil. Então, são grandes mudanças sociais que o Brasil está passando e que devem ser sempre ressaltadas de lado positivo, porque sim, a compreensão das relações sociais do Brasil repercute na economia. Então, nós professores aqui, economistas aqui, estão aqui para sempre nos alertar, né? Veja, não é suficiente ainda, mas vamos caminhando. Então, eu queria só deixar uma mensagem positiva aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Vamos caminhando, estamos caminhando para quase 2 horas de bate-papo, um bate-papo super denso, super, né, profícuo, e eu fico muito, muito agradecido pela presença de vocês. Infelizmente, a gente chega ao fim deste grandioso Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o Timaço, os autores da obra Estado e Desenvolvimento, Perspectivas Contemporâneas Internacionais Brasileiras, internacionais e brasileiras. Eu falei com Adriano Felipe da Silva Maia, Alexandre Fávaro Luquezzi, Jaime William de Andrade Charles, Jaqueline Salmen Rafu, Luiz César Silva, Marcelo Balotti Monteiro e Tiago Ferreira Almeida. Só feras. Gente, muito obrigado pela partilha e pela participação de vocês em nosso podcast. Obrigado de verdade, tá? Obrigado, prazer enorme, Saulo. Prazer. Até mais. Valeu demais. Foi show de bola. Obrigado de verdade. Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.